uma mão de via dupla, digamos assim, né? Uma estrada de via dupla. Porque falta um pouco de atenção da imprensa, isso é verdade, e falta também um pouco mais de organização da própria Federação Baiana de Futebol em divulgar os eventos, os jogos do Intermunicipal. O que acontece? É um torneio que movimenta muitas pessoas, tem a empolgação da galera que está vendo ali seu conhecido jogando e tudo mais, mas não tem um apelo midiático muito grande que faça com que os grandes veículos abracem aquela causa. E aí existem dois tipos de imprensa: aquela imprensa que teria condições de cobrir, mas por achar que não vai dar um retorno, não faz essa cobertura, e aquela que não tem capacidade, né? O tamanho de equipe às vezes é muito limitado e aí concentra as suas atenções para Bahia e Vitória. Hoje a gente tem aí um blog que acompanha, né, da Federação Baiana o torneio, mas acho que é muito pouco. Acho que poderia ser feito um pouquinho mais para poder dar esse crescimento. É complicado falar da capital, falar do Intermunicipal, porque Salvador não entra nisso aí, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a Federação Baiana consegue organizar há décadas esse campeonato com tantas seleções. Se não me engano, é o maior campeonato de seleções amadoras do Brasil. Então, é importante que esse campeonato seja mantido e continue sendo bem organizado. Agora, falta essa questão da visibilidade. A mídia baiana, ela se resume a Bahia e Vitória. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande da federação em não fazer isso. Acho que a federação também não se preocupa tanto com essa exposição do Intermunicipal. Não sei por quê. Pedir à imprensa, solicitar à imprensa, pedir pelo amor de Deus que divulgue. Aí sai. Se a federação não tomar iniciativas assim ou outro tipo de processo, ou até o pagamento da mídia, o Intermunicipal vai continuar dessa forma. Eu acredito que a baixa visibilidade do Intermunicipal é pela falta de atrativos da competição e a questão também da sua divulgação. A mídia, geralmente, ela se preocupa mais em noticiar as competições profissionais, onde existe uma competitividade maior e onde o interesse do público é maior, até mesmo pela questão das torcidas, da identificação com as equipes, coisas que o Intermunicipal não traz. Tem a própria questão da infraestrutura. Qual quadra você tem, qual estrutura você tem, qual ginásio você tem na cidade de Salvador, ou até mesmo no estado da Bahia. Então o Intermunicipal também sofre desse mesmo problema. Bom, o futebol amador na Bahia, ele às vezes acaba funcionando como um gerador de emprego, não diria que como um revelador de jogadores. Conheço alguns casos de jogadores que preferem não se profissionalizar, porque eles conseguem ganhar uma boa grana jogando Intermunicipal, jogando campeonato amador. A gente tem ligas importantes e muito bem organizadas, como por exemplo a Liga do Lasca, que é um campeonato fechado entre os jogadores amadores que participam dessa liga. É uma exceção, porque temos outras ligas também, mas não tão bem organizadas e nem com tanta visibilidade como a do Lasca. Mas eu acho que isso poderia ser mais bem elaborado pela prefeitura, não sei se pelo governo do estado, se cabe ao governo do estado, mas enfim, pela prefeitura, que é quem cuida dos campos públicos aqui na cidade, e também pela Federação Baiana de Futebol. Como você analisa o futebol amador aqui na Bahia? O futebol amador acho que está tendo uma transformação ao longo desses últimos anos. A cultura do futebol brasileiro, ela sempre esteve muito próxima do futebol de bairro. Você tinha o terrão, ou esses campos de bairro mesmo. Aqui em Salvador acho que eu chamo terrão, não sei se tem outro nome que as pessoas chamam, esse campo de várzea. Que nem na Ribeira você ainda tem um pouco do campo do Lasca, na Boca do Rio você ainda tem o campo do Marão. Quando você foi perdendo esses campos, transformando muito no society, você perdeu um pouco da questão do público e aí você também transformou um pouco essa indústria do futebol. A especulação imobiliária está diminuindo essa questão do futebol amador. Tem muita pessoa hoje optando por fazer, por exemplo, corrida de rua, que é um esporte que você exige um tempo menor, não exige uma convivência social maior. Então o futebol amador também está sofrendo com essa questão. Futebol amador tem as mesmas dificuldades que qualquer outra modalidade esportiva tem aqui na Bahia. A exceção, a diferença é que tem muitos militantes, muitos praticantes. Não, eu acho que, como eu falei na questão das categorias de base, da formação do jogador, tem jogador que passa a vida toda jogando esse tipo de competição, mas
o ritmo é totalmente diferente, a intensidade dos treinamentos, de disputa de competição. Então é um outro mundo. Obviamente que um talento ou outro pode despontar. Mas poderia ser mais. Eu, quando fui dirigente do Vitória, da base, muitos jogadores que estão lá hoje eu tirei do Intermunicipal. Citar um caso aí de Wellington, que está no Bahia, né? O que a gente vê, e está modificando, mas eu seria muito mais radical, faria uma competição com um percentual enorme dentro de campo de jovens com idade de base. Aí eles cresceria mais, faria o Brasil e o mundo vir atrás. Eu acho que o campeonato intermunicipal, nesse momento, é um campeonato nota 6. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de revelar jogadores para o futebol profissional, só que isso não acontece há muito tempo. Há muito tempo a gente não tem grandes atletas sendo revelados para o futebol profissional. Esses atletas têm surgido a partir das divisões de base dos clubes. Não é uma vitrine de talentos, mas eu também acho que ele não tem essa obrigação de ser essa vitrine. Para mim, o Intermunicipal ele poderia servir, numa escala do futebol, como uma espécie de torneio seletivo para o Campeonato Baiano da segunda divisão, por exemplo. Você teria o Campeonato Intermunicipal como um campeonato amador, você teria campeonatos, digamos, semi-profissionais, que seriam a segunda divisão com um custo menor, e aí sim você teria um Campeonato Baiano da primeira divisão. O Intermunicipal, para mim, ele poderia servir nessa questão. Você privilegiar as pessoas mais jovens, talvez até 23 anos de idade, não permitir a inscrição de pessoas mais velhas para esse tipo de competição e usá-lo aí sim como uma fábrica de talentos.